Sorria! Ai, sorria! Você está sendo filmado. Que lindo, adoro. Seja muito bem-vindo ao podcast SOS Empreendedor. Eu sou a Ludmila Castro. Eu sou o Gevando Barros. E hoje a gente vai falar sobre um negócio super legal que quase nenhum empreendedor faz. Planejamento. São 4 os pilares que sustentam o ciclo da excelência para todas as pequenas e médias empresas: estratégia, planejamento, gestão e controle. Nesse podcast eu vou te mostrar onde você deve focar para alcançar os resultados que você deseja. Porque se você realmente quer se tornar um empresário de verdade, transformar a sua vida e o seu negócio, você pode, e eu vou te ajudar nesta caminhada. No episódio anterior, a gente falou sobre a estratégia, né? Sobre a importância dela e como ela faz a diferença no seu negócio e na saúde da sua empresa. Hoje a gente vai falar do próximo passo, que é o planejamento. E aí, eu queria só retomar um pouquinho do que a gente falou no episódio anterior e falar um pouquinho sobre a diferença entre o planejamento e a estratégia. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é, quais são as principais diferenças, né? Se a gente for elencar e pensar, né? Como a gente falou no podcast passado, quando a gente desenvolve a estratégia para o negócio, a gente tem uma visão mais ampla, né? Como a gente está falando do nível 1 lá, que é um empresário ou um diretor de uma empresa, ele quer ter uma visão mais ampla do negócio dele. O que significa ter uma visão mais ampla? Tanto dos processos como um todo, de como a empresa dele vai funcionar, quais produtos vai vender, quais serviços ele vai prestar, como vai fazer, os temas que a gente trata na estratégia, mas tem uma variável na parte estratégica que ela conta muito mais para o planejamento, que é a variável tempo, né? Por isso que planejar quer dizer temporizar as atividades. E o planejamento é um processo, né? Por isso que você faz a estratégia primeiro, que é algo estático. É onde eu quero chegar, esses aqui são os números, são esses canais que eu vou usar, é assim que eu vou relacionar com o cliente, é dessa forma que eu vou vender e assim por diante. Você pensa em um monte de coisa, vão ser as minhas personas e assim por diante. E agora, como é que isso vai ficar no tempo? E aí na estratégia, geralmente você desenvolve esse plano, esse mapa, para de 1 a 2 anos, porque fica algo maior assim, né? Porque é como se fosse como a gente falou lá no podcast passado, uma viagem que você está olhando para onde você quer ir. Uhum. Só que quando você vai tornar isso prático, você tem que temporizar isso. Agora eu tenho que fazer, beleza, estou falando que eu quero fazer tantas campanhas no ano, né? Você bolou lá uma estratégia para você fazer esse ano. E você vai fazer X campanhas de marketing, você vai fazer um evento sei lá, junto com os clientes lá em dezembro, você vai fazer uma campanha do Dia dos Pais em agosto, você vai fazer uma campanha do Dia das Mães em maio. Beleza, então você já começou a colocar datas, você já começou a temporizar. E a principal diferença entre a estratégia e o planejamento, a primeira delas, né? Talvez não seja nem a principal, mas a primeira delas, é você temporizar. É você olhar para o seu negócio e tudo aquilo que você teoricamente está sonhando e que está envolvendo o seu negócio, você colocar prazo. Então, eu vou fazer uma campanha, quantas campanhas por mês? Vão ser essas campanhas aqui. Beleza, então essa campanha vai ser por mês, isso aqui eu quero atingir também, sei lá, mensalmente em termos de venda. Então, a primeira coisa é temporizar. A segunda diferença entre planejamento e a estratégia, que também vem com o tempo, que é você colocar ações mais práticas. Na estratégia, de novo, não é que seja um sonho, mas é algo que você está aspirando, almejando alcançar. Então, a minha estratégia é ir naquela direção. Para eu chegar lá naquele lugar que eu quero, eu preciso ir por esse caminho. Então, estou desenhando um mapa aqui, só que eu ainda não fui. Né? É algo que eu quero ir. Só que eu estou desenhando no mapa o caminho que eu vou, sei lá, se acontecer isso, mas pode acontecer aquilo, então eu quero passar por isso, quero fazer uma paradinha ali, então eu quero, para eu sair daqui e chegar até lá, como é que eu estou desenhando esse caminho? Aí planejamento não. Eu vou colocar prazo e vou tornar isso factível. Quantas vezes eu vou parar, como é que vai ser a minha viagem, quanto eu quero gastar em cada parada. Então você vai entrar num outro nível de detalhamento. Então a segunda diferença entre a estratégia e o planejamento, além da temporização, né, que muita gente chama de cronograma, mas eu não gosto de usar muito esse nome porque confunde planejamento com cronograma. Nossa. Planejamento é uma coisa, cronograma é outra. Cronograma nada mais é do que você usar uma linha do tempo e só colocar as suas atividades lá. Planejar é muito mais do que isso.
E aí a segunda diferença, depois que você coloca isso no tempo, é gerar ações concretas para cada uma dessas principais atividades que você colocou lá na sua estratégia. Então, além de temporizar, você colocar ações que aí vão envolver os 5W, 2H que todo mundo fala lá, né? Quem vai fazer, quanto vai custar, onde vai ser feito, por que deve ser feito, enfim, são todas as variáveis possíveis para você tornar prático aquilo que você falou. Eu quero atingir uma venda até... Vamos supor, nós estamos em agosto agora, eu quero atingir uma venda até dezembro de X unidades de um curso, por exemplo. Ok, ou de um produto. Para você sair de A e ir até B aumentando essa venda, o cliente vai bater lá, automaticamente vai sair do nada e vai adivinhar que você quer aumentar de X para Y. Não, você vai ter que fazer iniciativas. Quando? Você vai investir em marketing? Quanto? O que você vai fazer com marketing? Como que você vai fazer passar de A para B? Então você tem que tomar várias iniciativas ao longo desse período que você quer passar de A para B para tornar isso prático e depois fazer a parte da gestão, que é ver se isso aconteceu. E o controle, que é para ver se aquilo que você determinou dentro do mês, né, que a gestão a gente faz do mês, está realmente fluindo. Então, assim, a segunda, só para a gente terminar esse ponto, a segunda diferença muito assim, importante, né, entre planejamento e estratégia é você tornar prática as ações da estratégia, fazer isso virar verdade. E aí entra um terceiro ponto que eu acho muito importante, que também faz parte do planejamento, né? Vou falar de 4 aqui, só para não estender muito. O terceiro ponto é você, além de... No primeiro eu falei, é temporizar, colocar data. O segundo é tornar as ações práticas. Outra coisa é dar responsáveis e distribuir isso pelos processos da sua empresa. Né? Porque só eu vou fazer, a não sei que a empresa for você sozinho. Sim. Mas assim, você vai precisar de parceiros, você vai precisar de prestadores de serviço. Se você tiver colaborador, você vai ter que distribuir algumas atividades, mesmo que algumas delas vierem da estratégia, para fazer com que elas virem práticas. Então, quem e de quais processos essas atividades vão ser, né? Ou seja, os responsáveis por fazer aquilo, é muito importante você saber se, inclusive, essa pessoa, primeiro, tem condições de fazer. Vou dar uma atividade para você fazer durante o ano, para sair de A até B, para me ajudar a ir de A até B. Você conhece? Você tem condições de fazer isso acontecer? Legal. Você precisa de qualificação? Você, independente, precisa de dinheiro? Precisa fazer um curso? Não sei. Né? E a última, que é a quarta coisa que a gente olha muito na parte do planejamento, que também vem da estratégia, tudo é linkado, obviamente, é a parte financeira. Eu preciso ter recursos, né, de pessoas e dinheiro mesmo, físico, e tudo isso, por isso que eu falo de finanças, porque pessoas é investimento da empresa, para fazer aquele planejamento acontecer. Se eu sei que eu vou fazer uma campanha de marketing do Dia das Mães, quem que vai fazer essa campanha? Sou eu sozinho, ou eu vou chamar pessoas, ou vai ser um evento externo, ou eu vou para um hotel, quanto que eu estou disposto a pagar? Porque senão a gente fica sonhando, né? Por isso que o sonho em si, eu falo que é a estratégia, que é o seu mapa da onde você quer ir. Agora, cara, como é que eu transformo tudo isso que eu tenho que fazer? Porque um empreendedor, quando ele é muito pequenininho, uma pessoa na empresa, 5, 10, aí um número pequeno ainda, a gente acaba assumindo todo mundo várias atividades, né? Porque você tem vários processos de várias atividades que precisam ser desempenhadas para a empresa funcionar. E quanto menor ela é, mais as pessoas adquirem vamos dizer, essa responsabilidade de ter mais coisas para fazer. Não é um problema, mas quem vai fazer o que e quando? Pelo menos tem que ser determinado, né? Isso você tem que determinar, porque senão você fica sem prazo, você não consegue cobrar, você não consegue fazer o acompanhamento, e aí, de novo, a sua estratégia fica um papelzinho na parede e você não consegue atingir. Então, saber planejar é unir recurso, tempo, né, recurso de pessoas e dinheiro, tempo, fazer um cronograma, planejar isso no tempo e também dar nome aos bois. Quem vai fazer e quando vai fazer, por que vai fazer, porque senão você não consegue atingir um nível de verificação disso no tempo. Eu planejei que lá em dezembro vai ter um evento. Beleza, quando que eu começo a efetivamente colocar a mão na massa para esse evento acontecer? Nós estamos em agosto agora. O evento é só em dezembro, vai ser um evento da empresa. Ok, mas e aí?
Quando é que eu começo? Eu tenho que começar agora. O que eu tenho que fazer? Com o que eu tenho que começar para, de novo. Exatamente. A empresa, ela é por isso que a gente desenha o que eu chamo, né, de mapa de gestão de processos e interface, que é um mapa na horizontal onde a gente consegue enxergar todos os processos, quem está cuidando do que, de maneira única, né, para você ver e não ter esses possíveis atrasos, né, e quem está fazendo o que no tempo, como é que as coisas vão acontecer, senão você perde a mão daquilo que precisa ser feito. E tem uma palavrinha lá no mapa que todo mundo a gente acaba ignorando, mas que é muito importante, mapa de gestão dos processos, até aí legal, e interfaces. Interfaces com quem? Interfaces internas de um processo com outro. Você cuida do marketing, você tem que passar para alguém vender, que marketing está ligado com venda. Tá. E externo. Se você tem uma pessoa de marketing que cuida das mídias sociais para você e é um prestador de serviço, você tem uma interface com esse cara lá. Esse cara tem que te entregar arte quando, como é que você vai fazer para interagir com ele, quanto vai ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, como é que você vai colocar isso dentro da sua agenda. Senão, todas essas coisas que parecem ser muitas, né, acabam se tornando um elefante mesmo, gigantesco, maior do que a gente já imagina, porque saiu da nossa mão. A gente não soube o quê? Temporizar os recursos em termos de dinheiro e pessoas da maneira correta, às vezes tecnologia também, né, mas principalmente pessoas e dinheiro, porque senão sai da nossa mão. Você gasta muito mais do que aquilo que tem que gastar. Sim. E, eu esqueci que mês que vem mês que vem é o negócio do Dia dos Pais, agora sai correndo, faz a campanha do Dia dos Pais. Você vai pagar mais caro, você vai ter que fazer mais correndo, as pessoas, se for terceiro, vai te cobrar mais caro, porque é tudo urgente e tal. Então, tudo começa a sair da sua mão. Então, planejar é traduzir a estratégia em algo factível no tempo. É isso que eu chamo. Olha, ficou bonito, hein? Ficou bonito mesmo. Essa frase aí dá pra gente usar, hein? Dá pra usar bastante, com certeza. E hoje, Evandro, eu queria colocar um ponto aqui, que você falou sobre a questão de dar nomes aos bois, né? Uma das coisas que eu vejo, assim, e percebo bastante com algumas pessoas que têm um micronegócio, que estão começando, que eu vejo que, tem uma pessoa aqui que me ajuda, ou são 2, ou são 3, ou é ela mesma, é que todo mundo faz tudo. Não tem aquela questão de, por exemplo, o fulano de tal vai fazer essa parte aqui do processo. A ciclana de tal vai fazer isso daqui. Não, todo mundo acaba fazendo tudo e em algum momento ninguém faz nada. Sim. E as coisas vão, assim, saindo do controle. Perde, né? Totalmente. Aquele ditado é famoso, né? E é válido. Cachorro de 2, 3 donos vai morrer de fome. Você vai esperar que eu dou comida, eu espero que você dê. Daqui a pouco ninguém deu e pronto, acabou. Num pequeno negócio, é mais fácil isso acontecer, primeiro, porque as pessoas estão menos preparadas. Segundo, porque tem muita coisa para ser feita e pouca gente para fazer. E aí, só que aí é que está o defeito, né? Está o problema. Se você já não começa pequeno, com uma cara, né, ou pelo menos estruturadamente com cara de médio para grande, sabendo o que você precisa, como que você precisa conduzir as coisas, esse acontecimento, esse fato que você falou, ele vai acontecer com mais frequência. Porque você não entende de processo. Então, você não sabe que processo que a sua empresa tem que ter. Então, você não sabe como é que você vai gerir. Então chegou um cliente, vai você. Agora chegou outro cliente, vai eu. Aí agora, uma hora deu um buraco aqui, você está atendendo alguém, então, mas precisa fazer o marketing, vai você. Agora você está atendendo o cliente, agora precisa fazer o marketing, vai eu. Sabe, assim, vira uma emboleira de tudo, porque... E não que as pessoas não saibam o que fazer. Só que o pequeno, pela falta de estrutura processual que eu chamo, ele acaba se perdendo no dia a dia, porque muita coisa acontece e ele não sabe onde ele tem que atacar quando. Na hora que ele precisa parar para fazer o marketing, como é que ele vai atacar para fazer as vendas, e como é que ele vai se concentrar na parte operacional, como é que o operacional precisa funcionar. Porque por mais que toda empresa tenha um processo operacional, seja um prestador de serviço ou uma empresa que produz um produto, mas se você não entende esse passo a passo do seu processo operacional e sabe que do 1 ao 3 sou eu, do 4 ao 6 é você, depois entra o outro, depois volto eu, em cada etapa desse processo, quem faz o quê? Então na hora que se eu sei esse passo a passo, eu sei que no 1 ao 3 sou eu. Você não precisa estar junto, porque é a minha vez. Entendi. Né? É como se fosse um jogo, né? Agora você entra porque é a sua vez. A jogada é sua. Agora vai fazer uma outra coisa que a jogada é minha.
Deixa eu entrar, porque essa parte aqui sou eu que vou fazer. Vou lá, joguei. Agora vem o outro, a jogada é dele. Então, cada um, por isso que somos pessoas e os processos são complementares, que é para que cada hora, cada um entre fazendo a sua jogada na medida adequada. E isso é feito meio que em paralelo muitas vezes, né? Porque a empresa funciona normalmente. Tem gente ali cuidando um pouquinho do marketing lá, aí tem gente ali cuidando um pouquinho da venda ali, tem gente cuidando do operacional aqui. Nunca é 100% um só produto, a não ser que você, um só serviço, ou uma pessoa fazendo só uma atividade, a não ser que você for sozinho, literalmente sozinho. Se você está prestando um serviço, aquele momento ali, você está prestando serviço. Você parou para fazer um post para o Instagram ou para o Facebook e tal, aquele momento é do marketing. Se você parou para ligar para um cliente, fazer uma venda, aquele momento é da venda. Agora, quando você começa a envolver pessoas e distribuir tarefas, é que começa a embolar. Porque você tem um fator quantidade do que fazer e o segundo que é tempo. E aí designar essas coisas para as pessoas certas, você tem que estar muito bem organizado, né? E quanto mais pessoas a sua empresa vai tendo, mais essa dificuldade acontece. Se você não tem esse processo já desenhado, né? São tantos passos que a gente vai fazer, o marketing funciona assim, vendas funciona assado, é assim que eu monto meu funil de vendas, é assim que a gente cuida do operacional, e em cada um desses processos, quem entra quando, você não consegue pôr data. E se você não consegue colocar data certinho daquilo que você vai fazer, olhar inclusive para frente, que é o que a gente faz no planejamento anual, né? Tem essa visão de um ano, né? Na estratégia a gente tem a visão de 1 a 2 anos, é algo maior. No planejamento eu trago isso para 1 ano. Para o empresário ter a visão completa do ano inteiro, né? Por isso que lá em dezembro a gente fala, né? Isso faz parte da nossa mentoria aí, eu faço isso para mim, passo para os meus clientes. Pega o seu planejamento de 2020, em dezembro, olhe até dezembro de 2020, aquilo que você montou de estratégia, desenvolveu, e agora vamos planejar. Até 2020, dezembro de 2020, você tem que saber o que você vai fazer, quem vai fazer, como vai ser feito, quando vai ser feito, porque senão você perde a mão. E depois, por último, quanto vai custar essa brincadeira toda? Que é o mais importante. Que é uma das coisas mais importantes em termos de receitas e despesas. Se eu quero faturar 100 mil por mês, e sei lá, começar no primeiro trimestre faturando 100 mil, no segundo trimestre faturando 150, vamos supor que eu queira atingir um crescimento trimestral de X mil reais. Isso vai custar alguma coisa. Quando é que eu vou passar de 100 para 150? Talvez eu precise contratar mais uma pessoa para atender mais gente e fazer esse faturamento. Só que aí, se eu contratar, vai ter também um custo. Investimento. Quanto é esse custo, que na verdade é um investimento numa pessoa? Né? É um custo fixo. É um custo. Né? Então, eu preciso planejar. E saber planejar isso financeiramente também é muito importante, porque senão você não tem o ano na sua cabeça. Você não vai saber, então lá em maio, eu vou gastar isso aqui tudo se eu contratar essa pessoa, se tudo der certo. Você faz, é lógico, que é uma que a gente chama de projeção, né? Sim. Planejamento é uma projeção até dezembro. Vamos supor que eu esteja fazendo agora o meu planejamento do ano que vem. Eu vou projetar de janeiro a dezembro de 2020 e fazendo essa projeção, quanto é que eu vou ter de receita e despesa para que eu consiga enxergar todas as ações que eu vou fazer até o fim do ano. E ter essas ações na mão. Sim. Porque eu sei que elas não vão acontecer como eu falei. Não, né? Muita coisa vai acontecer no meio do caminho. Muita coisa vai que acontecer você vai no ter meio que do mudar. caminho. Só que é uma coisa que eu tava pensando aqui, matutando. É uma certeza maior que você tem de conseguir alcançar suas metas, né? Os seus objetivos e aquilo que você traçou na estratégia. E assim, eu não consigo imaginar mais como que as pessoas conseguem abrir um negócio, né? Ou tocar a sua empresa, que seja, sem pensar dessa forma. Porque nem eu. É muito mais... Você, como é que você faz isso? Me conta. Porque assim, é muito mais seguro e você consegue ter... É exatamente o que você falou, é a projeção de tudo aquilo que você quer fazer, tudo aquilo que você quer realizar, né? E as metas que você quer alcançar. As metas que você quer alcançar e como que você vai fazer isso? Porque é aquilo que você disse, tipo, eu quero contratar um fulano lá em março, maio, que seja. O que eu tenho que fazer? O quanto dinheiro eu tenho que ter? Quanto eu tenho que começar antes para essa pessoa estar começando a trabalhar em maio? Tem que ter um processo seletivo. Tem que entrevistar tantas pessoas. Quantas pessoas eu quero entrevistar até alcançar ali? Agora eu vou escolher 2 e desses 2 eu vou decidir para começar na data X de maio. Então tem todo na construção, quando a gente fala disso, né? A gente trabalha
trabalho também no setor da construção, a gente chama isso de planejamento pull planning, um planejamento puxado. Lá que eu quero que as coisas aconteçam, mas eu tenho que começar a trabalhar aqui, para que isso esteja funcionando aqui. Cara, tem coisa que eu tenho que começar com 6 meses de antecedência, tem coisa que eu tenho que começar com 1 mês, 3 meses, não sei. Cada deadline específico e importante para sua empresa, você tem que ver quanto antes você tem que começar e todas as ações que você tem que fazer para que isso esteja acontecendo aqui. E fazer isso de uma forma organizada. Né? Sim. Porque senão você vai trocar os pés pelas mãos de novo. E aí é que as pessoas se confundem. Primeiro porque ela não se planejou, como eu estou falando aqui, né? Organizadamente em relação a data e recurso, prazo e recurso. E segundo, que vai acontecer uma coisa que acontece com todo mundo que não planeja. Começa a embolar e apagar fogo. Porque ela só trabalha em cima do fogo. Ela só trabalha em cima de apagar o fogo, em cima do que é de curto prazo. Sim. Já que ela não planejou lá para trás, ela só pega o resquício da emboleira que vira essa bola de neve. Então ela só fica apagando fogo de continuar rodando a bola de neve e nunca sai dela. É uma coisa que eu tenho percebido bastante, assim, do tipo, eu precisava de um serviço assim assado, não sei o quê, porque eu queria aumentar as vendas usando, vamos usar o coitado do marketing de novo. Eu queria fazer um negócio no marketing digital aqui, mas não sei o quê, pra semana que vem. Aí você fica assim, como assim pra semana que vem? Às eu vezes preciso escrever um texto, né? Eu preciso fazer uma foto, preciso fazer um vídeo. Às vezes não dá nem tempo mais, não dá nem tempo. Aí a hora que você vai cobrar, a pessoa fala assim, nossa, mas tudo isso, você fala assim, É tudo isso que tem que ser feito. Você quer um serviço profissional? Você quer de última hora? E vai custar mais caro. Exatamente. Ô, Evandro, agora vamos só aprofundar um pouquinho mais. Sobre a questão, né, da estratégia, ela tem lá seus tipos diferentes, né? O planejamento também. A gente chama assim, para cada estratégia, né? Eu tenho a estratégia do modelo, da parte da estratégia do negócio, que é no nível 1 que a gente chama, tem a parte da estratégia da parte tática ou gerencial e tem a estratégia operacional. O planejamento acompanha. Se eu tenho a minha parte da estratégia do negócio, eu tenho que ter um planejamento do negócio. Se eu tenho uma estratégia tática, que é de gestão de processo, eu tenho que ter um planejamentinho menor, que eu chamo de gestão por processo, que não é mais aquele planejamento, só para não repetir as nomenclaturas e para não confundir as pessoas. Então, estratégia é algo para 1 ou 2 anos, planejamento é para 1 ano, e gestão é para mês, e controle da rotina é para semana e dia. Então, quando você consegue cortar isso aí e entender o que está dentro de cada pedacinho, fica mais fácil, né? A nomenclatura é diferente, mas respondendo um pouquinho mais diretamente ao que você falou, se eu quiser pensar em forma de planejar tanto a estratégia quanto a parte de gestão, quanto a parte operacional, eu posso. Eu posso pensar, por exemplo, chamar, né? Tem empresa que chama, eu vou fazer o meu planejamento operacional. O que é fazer um planejamento operacional? É ver como é que os processos que estão ligados à operação, né? Se você presta um serviço de fotógrafo, por exemplo, o seu processo operacional é ir fazer foto. Só que ir fazer foto começa onde? Aí começa comprando o cartãozinho. O cartão vamos supor que você já tenha. O processo operacional começa desde a hora que você sai da onde que você saiu, né? Seja da sua casa ou do escritório, arrumar as coisas, colocar na mochila, arrumar as fotos, a câmera, a lente e tal, ir lá bater a foto, desmontar tal e voltar. A gente sempre pensa num processo como se fosse um ciclo. Uma linha de produção, por exemplo. Né? Todo processo deve ter início, meio e fim, e o fim do processo deve ser necessariamente o início, se eu fosse começar de novo aquele mesmo processo. Então, às vezes todo mundo fala, como é que eu consigo determinar qual é o início do meu processo, Evandro? Não tem um início, você determina no início que você quiser, desde que o último momento que você falou do seu processo operacional, o próximo já seja o início dele de novo. Entendeu? Então, talvez para você, o processo comece no momento que você está dando o primeiro clique no cliente, que você já chegou no cliente e já está dando o primeiro clique. Ok, esse é o seu momento 1. Mas de qualquer jeito, se você for fazer o mapeamento desse processo, você vai chegar de novo, que você vai ter que desmontar, montar de novo, não sei o que, até dar o primeiro clique, não vai? Exatamente, Só o seu ponto 1 é que foi diferente vamos dizer, do referencial que eu daria em termos de início de processo. E não tem certo nem errado. A gente determina onde a gente quer o início, meio e fim.
né? Tem os macetezinhos que fica mais fácil enxergar didaticamente, mas todo o processo, se a gente enxergar dessa forma, como um ciclo, né? É como se eu estivesse fazendo caneca. Eu vou fazer uma caneca, acabou. Vai entrar a outra, eu vou fazer a outra. Do momento que eu comecei a fazer a primeira até o momento que eu estou começando a fazer a segunda, esse é um processo de fazer uma caneca. Se a gente entende esse passo a passo, fica mais fácil a gente planejar tudo que está em volta disso aqui. Sim, né? Sim, até para não faltar recurso. Por exemplo, que nem eu vou tirar foto em algum lugar sobre casamento, que é um negócio que eu fiz bastante tempo atrás. Geralmente eu começava um processo assim, eu conversava com a pessoa, e aí, né, com o casal e tal, e fazia um questionário do tipo assim, o que você gosta mais no seu marido? Ou o que você gosta mais da sua... marido não, né? De casamento é marido. No seu noivo. Na sua noiva. Legal, isso. Aí, beleza. No dia da foto, um dia anterior já arrumava toda a bolsa das coisas que eu ia ter que levar, fazia tudo Esse certinho. É o seu processo operacional. O seu time número 1 era, sei lá, fazer a primeira entrevista com os noivos sobre o que eles gostam, o que eles não gostam. Pode ter sido o seu time número 1. E aí, voltando para o tema mais macro, planejamento, o que a gente faz? A gente, quando trata de planejamento, tenta pegar tudo que está na sua estratégia, né, do seu negócio lá, e transformar isso em algo prático. Nessa hora, a gente ganha uma velocidade muito grande e um entendimento, quando a gente faz o planejamento, daquilo que é factível ou não e daquilo que você não quer. O que você quer também é importante, mas o que você quer você já desenhou na estratégia. O que acontece muito quando eu vou fazer o planejamento de quem eu estou dando mentoria, isso acontece assim demais, o cara sonha com um monte de coisa. Estamos fazendo a estratégia, tá lá bolando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, papapá. Beleza, e é como se fosse um brainstorm, né? Você cospe lá um monte de coisa legal e tá lá. Você quer fazer isso? Quero. Isso aqui eu vou fazer. Isso aqui vai ser em outubro, isso aqui tal, isso aqui eu vou lidar com o cliente assim, essa é a minha persona. Beleza, acabou toda a estratégia, ficou um negócio super legal e tal. Agora vamos fazer o planejamento disso? Vamos tornar isso prático. Aí vamos, né, fazer um planejamento detalhado e aí a gente começa a ver quanto vai custar, quem vai fazer, quanto tempo vai levar, quando vai ser feito, e a gente começa a tornar isso prático. Aí o cara começa a falar, né, uma pessoa, como meu cliente começa a falar, não, isso eu acho que vai ficar caro demais, isso aqui, cara, não vai dar tempo porque isso aqui já não é... Aí você começa a fazer um filtro, mas é normal, né? É normal. Você sonhou com um negócio maior, porque todo mundo sonha com algo, né, grande, legal e tal, mas na hora que você vai planejar aquilo para aquilo virar prática, para depois você gerir e controlar, aí você vê que não é bem assim, ou que faltou alguma coisa. Sim. É hora de você completar. Quando você fez a estratégia, você não pensou nisso lá. Agora que você está vendo de maneira mais detalhada aqui, ainda falta isso aqui ainda precisa fazer e tal. Aí você começa a entrar num outro nível de detalhamento de novo. Tornar factível no tempo aquilo que você quer alcançar. Então, planejar é tornar factível no tempo, né? Porque eu vou precisar de prazos aí, aquilo que eu quero alcançar, que são as minhas metas. Se você tem metas da empresa, principalmente financeira, passar de A para B. Em 2019 eu faturei 1 milhão. Em 2020 eu quero faturar 1,5 milhão. Opa, 500 mil a mais. Divide esses 500 por 12. Quanto que você quer sair, né, de janeiro até dezembro? E para que isso aconteça, você vai ter que fazer um monte de coisa. Não é só vender mais. Sim, às vezes não está só na venda, na questão da venda também, né? Às vezes é no marketing, às vezes é nas pessoas, às vezes você vai ter que contratar mais gente, aí você tem que ver se você tem capacidade de ter mais colaboradores, se você vai ter que treinar mais. Se você trouxe mais uma pessoa, é sinal de que essa pessoa vai ter que fazer alguma coisa que já existe ali, né? Porque a empresa já existe. Então é sinal de que você vai ter que tirar alguma coisa de alguém e passar para essa nova pessoa. Redistribuir tarefas, mesmo que for sua. Né? Se você atuar sozinha hoje, a partir de agora eu contratei um colaborador, beleza, vou passar para ele ABCD. Então eu não vou fazer mais o ABCD, vou passar para essa pessoa. Ok, tem que treinar, tem que ver como é que você vai coordenar essas atividades. Então esse planejamento mais macro da empresa, né, onde a gente transforma a estratégia em algo factível no tempo, ele é importante para você não errar. E aí a segunda coisa que eu ia falar é para você diminuir os riscos. Porque todo negócio tem um risco, né? Só o fato da gente ser um empreendedor hoje, nós já estamos arriscando. Mas o fato de você planejar quer dizer que o tempo inteiro você está remediando ou diminuindo os riscos. Porque você está olhando ali para frente,
né? É um macete que eu dou para os meus mentorados, é sempre ter pelo menos o trimestre ali na tua frente, para você direcionar as suas ações. Né? Lógico que a gente está dentro do mês, você olha o mês, porque os nossos fechamentos são mensais. Mas, cara, olha mais 2 meses ali para frente. Exatamente. Você está indo na direção certa, você está gastando certinho, aquele resultado que você falou que era para vir, está vindo, o que você está fazendo de errado? Ou seja, você está o tempo inteiro remediando, diminuindo os riscos, para você não errar, né? Risco de errar ou de dar alguma coisa que você não queira que acontecesse, para você não atingir os resultados que você planejou lá. Ah, era para eu faturar 100 mil por mês. Pô, mês passado não faturei. Por quê? Aí a cada fechamento mensal, você vai fazendo uma análise e vai fazendo esses fechamentos para você tomar uma mudança, dar uma mudança de curso no seu negócio para frente, né? Eu acho que um negócio que você falou, e a gente vem repetindo bastante, sobre essa questão de estar sempre prestando atenção no negócio, né? De estar sempre vendo os índices, o que eu tô vendendo, o que eu não tô vendendo. Uma das coisas que eu percebo também é o que eu vendi no mês passado, eu vendi, e o que vier pra frente veio. Eu não consigo perceber no micro, no pequeno mesmo empreendedor, essa questão do, não, olha, eu vendi mês passado 2, mas esse mês eu já vi que eu posso vender 3, eu posso vender 4 produtos ou serviços, né, dependendo do que a pessoa trabalha. Não tem esse acompanhamento, sabe? E que aí quando você fala assim, mas você fez sua estratégia? A pessoa fala assim, eu fiz. E o seu planejamento? Eu fiz. Aí faz e põe na gaveta e nunca mais olha e não acompanha. E eu acho que isso é um dos problemas também. Aí é falta de ferramenta, né? Quando a gente trabalha tanto com estratégia, quanto planejamento, quanto gestão e no controle, eu, pelo menos, dou as ferramentas para os empresários, para os meus clientes, poderem acompanhar. Então eu dou tabela em Excel, eu dou um template, eu dou um monte de coisas para eles poderem tanto fazer estratégia, quanto ter o planejamento e atualizar o planejamento, quanto ter a gestão, atualizar a gestão, porque senão as coisas não acontecem. Se a gente achar que tudo vai para dentro do cérebro, fica dentro da cabeça, eu agora vendi 100 desse, e aí, mês que vem, quanto você vendeu? Que número que você atingiu? Tá bom, tá ruim? O que você quer aumentar? O que você quer aumentar? De quanto, né? Tem muita gente que só trabalha com o número final. Faturei tanto, tive a margem de tanto, para mim tá bom. Isso. Não, pode estar ruim. Você pode estar vendendo um produto que tá ruim para o mercado. Que é o lance da orientação errada do produto para a persona errada. Muitas vezes acontece isso. E aí você acha que financeiramente a sua empresa tá boa? Realmente, você tá faturando. Só que você tá errando a persona. E uma hora que o mercado mudar, ou que a sua persona não quiser mais o seu produto, que você está errando ela, hoje você está faturando grana, mas amanhã pode ser que ela vai deixar de comprar, e aí a possibilidade de você vender pouco ou não vender e ter uma queda ou uma falência, né, no caso mais drástico aí, é grande. Olha você não consegue ver a direção que você está indo, né? Eu quero orientar a minha empresa, sei lá, tem uma padaria, quero orientar a minha empresa para classe, sei lá, A. E aí fiz toda a estrutura, abri uma padaria super bonita para classe A e tal, não sei o quê. Só que só entra na minha padaria pelo meu ponto, seja lá o que for, já vi isso acontecer na prática. Pessoas da classe C e D. A gente não escolhe, no caso do varejo, a gente não escolhe o cliente. Não tem como falar, você não entra, você entra, você não entra. Não, entra quem quer. Exatamente. Por mais que você tenha feito uma padaria maravilhosa, investiu milhões e tal, não sei o quê, você só está recebendo clientes classe C e D. Que é uma galera que vai comprar, né, uma coisinha e que só vai comprar outras coisas. Mas compra outras coisas. Compra menos. E talvez compre menos e tal. Ou seja, você já investiu, já passou, errou na sua estratégia, porque você não está acertando na sua persona, e ela está comprando talvez um produto que você não queria ter vendido para sua persona. Porque a sua persona, que deveria ser a classe A, além de não estar chegando, a da classe C e D está te comprando um produto que a persona da classe A não compraria. Não compraria, exatamente. Às vezes está errando no seu produto. E aí você está errando no seu produto, só que você não consegue ver. Então aí é difícil, aí é complicado. Por isso que a estratégia é um jogo que tem que ser montado de um quebra-cabeça que tem que ser pensado em conjunto. Né? Por isso que a persona está lá, o relacionamento com o cliente está lá, os canais, esses temas que fazem parte da estratégia precisam ser pensados em conjunto, e a gente já fez vários disso, a gente sabe quais são esses temas, para justamente ajudar o empresário a linkar esses temas e falar, cara, eu não estou deixando nenhum buraco aberto para que possa dar problema. Não quer dizer,
E nenhum método, nenhuma ferramenta é, né, tão eficaz a ponto de ser uma varinha mágica que vai te dar certeza de tudo, não. Mas fazendo assim, quer dizer que a gente está indo no caminho certo e remediando riscos, para que eu não tenha esse tipo de surpresa. Além de outras dezenas de surpresas que eu vejo, clientes que me procuram, tem clientes que me procuram que falam, Evandro, eu estou com uma carteira de 5 mil produtos. Eu tenho um cliente que tem uma empresa do varejo que ele tem 5 mil e tantos produtos lá, né? E vende muitos produtos, de produtos pequenininhos a produtos maiores. E aí eu falo, para você ter essa venda desses 5 mil produtos, não que você não possa vender esses 5 mil produtos, só que você não tem tamanho para vender esses 5 mil produtos. Nossa, mas é muita coisa. É diferente se você for uma rede com um warehouse, que é uma área de estoque grande, para você, um centro de distribuição, acondicionar muito bem esses produtos, com uma rede que vai te fornecer esses 5 mil produtos e tal. Mas será que você não deveria reduzir um pouco? Aí você vai reduzir área, reduzir tudo, focar nos 20% dos produtos que te dão 80% do faturamento e tal. E aí eu tenho que fazer todo um trabalho de rever o mix de produtos do cliente para ver o que está dando dinheiro, o que não está. Porque ele planejou errado, ele simplesmente planejou vender tudo. Nossa, mas a empresa né? Foi um cliente na minha empresa e pediu isso um dia. Aí eu comecei a vender. Aí foi outro cliente que pediu isso um dia. Aí eu comecei a vender. Cara, não. A orientação que você tem que dar, lembrando que é para persona. Né? Senão você vai querer vender tudo para todo mundo. Aí você não vai vender nada para ninguém. Quem quer vender tudo para todo mundo, não vende nada para ninguém. A possibilidade de insucesso é grande. Legal. E aí, partindo desse ponto, quais os resultados que o planejamento traz para o empreendedor? Se a gente for olhar da parte da tradução da estratégia, o primeiro resultado é você já saber quando você vai fazer, quem vai fazer e como vai fazer aquilo que você desenvolveu na estratégia. Isso para mim já é assim, 90% das pessoas não tem, já é um puta resultado. Segundo resultado que o planejamento te dá é de você, ao tornar a coisa prática, né, levar aquilo que está na sua estratégia para a parte prática do dia a dia, você efetivamente ter condição de avaliar no seu dia a dia se você está atingindo aquilo ou não. Uhum. E se você está cumprindo esse planejamento. O que quer dizer isso? Ter números. Né? Eu ensino os meus mentorados, por exemplo, a colocar número na maioria das coisas. Não só meta, mas números, porque nem tudo vai ter meta. Sim. Né? Quantos posts eu vou fazer por mês? Não precisa ter necessariamente meta. Vou fazer 3 por semana, ou então X por mês, beleza, essa é a minha meta e vou cumprindo ali. Mas é uma meta mais simples, não é tipo aquela meta financeira que eu tenho que atingir tanto de receita e tal. Né? Então, assim, esse segundo ponto que eu falo de resultado do planejamento é conseguir traduzir em números, e aí financeiros ou não, e também em relação à meta, aquilo que você desenhou na sua estratégia. Porque você vai precisar fazer o seu fechamento mensal. E fazer o fechamento mensal é fechar o mês. Fechou o mês em termos de quê? Primeiro, números. E segundo, ver se esses números que foram fechados, número de produtos que mais vendeu, receita, despesa fixa, despesa variável, as métricas que você, né, os indicadores que você colocou para cada processo, e para marketing, para vendas, para todos os processos. Eu falei que ia vender 10 desse, 5 desse, 22 desse, tal. Foi isso que aconteceu mesmo ou não foi? Então, se eu não tenho essas metas do que eu quero vender e quanto, eu não vou saber nem te dar um bônus se você for remunerada através de de uma meta de atingir uma venda de X produtos, sabe? Assim, eu começo a perder a referência. Então, o segundo ponto muito prático que o planejamento traz é traduzir essa estratégia que a gente fez ali num primeiro momento em números. E não só para ter metas, mas para ter números reais, principalmente financeiros. É um diagnóstico. Você consegue acompanhar o seu negócio, né? Por isso que chama planejamento, planejadamente ao longo do ano. Por isso que eu chamo de planejamento anual. Para você ter a visão do ano inteiro, mesmo que você esteja em janeiro, você vai ter a visão do ano inteiro trabalhar em janeiro, visão do ano inteiro trabalhar em fevereiro, visão do ano inteiro trabalhar em março. E aí uma terceira coisa que eu falo muito com os meus mentorandos é assim, que o planejamento também faz, é você olhar o passado, né? Sempre tá com visão de futuro, visão de futuro. Mas o que aconteceu? Vamos supor que hoje eu estou em agosto.
Ok, então teoricamente julho já acabou, meu primeiro semestre já acabou. Como é que ele foi? Eu atingi tudo aquilo que eu deveria ter atingido, que eu fiz no planejamento lá de 2018 para 2019. Quando eu planejei a minha empresa em final de 2018, fiz o planejamento anual de 2019. Aí, que número que estava lá que eu deveria ter alcançado, ou quais são as metas e os números que estavam lá no meu planejamento que eu deveria ter alcançado e que agora, no final de julho, eu atingi ou não? E aí entra esse terceiro ponto que eu estou falando, que é mudança de curso. Pô, se eu não atingi o número, por que eu não atingi? O que foi que eu fiz? E o que agora, de agosto até dezembro, eu vou ter que fazer? Talvez eu tenha que correr, se eu quero continuar atingindo aquela meta do ano, né? Eu faturei 1 milhão ano passado, quero faturar 1,5. Só que até agora eu não faturei mensalmente, né? Porque a gente pica um número em 12. Eu não faturei mensalmente aquilo que eu queria. Você ainda tem um tempo para recuperar, né? E aí, o que você vai fazer agora, então, para recuperar? Vai ter que tomar outras ações que lá, quando você fez o planejamento em 2018, para o ano de 2009, você não pensou. Porque você estava lá atrás. Então, esse terceiro ponto de olhar o passado e replanejar é muito importante. Então, a gente revisita o planejamento anual todo mês. Quando a gente faz a gestão por processo, que é o fechamento do mês, você revisita o planejamento anual. Tá bom, isso aqui foi ruim, isso aqui foi legal, esse número eu atingi, isso aqui não. Atualiza as planilhas, faz esses fechamentos mensais e sempre olhando para frente. Só que você tem que ter a visão do ano inteiro, né? Porque senão não adianta. Eu falo assim, eu gosto de ensinar o empresário a planejar a empresa dele como se fosse um projeto de um ano. O que é um projeto? É algo que tem início, meio e fim. Né? Um projeto de, sei lá, você vai bater foto do meu casamento. Vou te contratar, você vai lá fazer a foto, vai me entregar as fotos, tal dia assim assado, X dias depois, acabou. Se eu quiser te contratar para um outro projeto, beleza, senão morreu ali. Então todo projeto tem início, meio e fim. Se a gente enxergar a nossa empresa com esses olhos de planejamento, né, de projeto, com início, meio e fim, janeiro vai ser o seu início de projeto, dezembro vai ser o seu fim de projeto, e aí você vai querer sair de A para B, faturando, né, X e Y aqui, e determinar todas as ações que você vai planejar para você gerir e controlar de início ao fim. E todo ano girar esse ciclo. Olhar a sua empresa como se fosse um projetinho. Não é difícil. Pensar mesmo. Não é difícil, pelo contrário, é simples, mas você tem que ter, primeiro, você tem que querer, obviamente, mas você tem que ter as ferramentas corretas para você olhar o ano, olhar o trimestre, olhar o mês, controlar a rotina semanal e diária. Se você souber fazer isso, o seu índice de produtividade, que é a quarta e última coisa que eu ia falar aqui, que a gente às vezes negligencia ou até, vamos dizer, deixa de mencionar. Quando você planeja muito bem, quando você tem uma estratégia muito bem pensada e planeja muito bem, a probabilidade de você ter duas coisas muito grande. Eficiência naquilo que você faz, e aí eficácia também, que está junto, mas principalmente produtividade. Muito empresário reclama que fica apagando fogo e não consegue ser produtivo, aí não tem tempo para a família porque tem que ficar trabalhando até tarde. Cara, você está fazendo um monte de coisa a mais que você não planejou, que é isso que está te atrapalhando a sua rotina diária, que é isso que atrapalha o seu mês e que é isso que faz com que você não consiga sair do inferno que vira a sua vida por conta de você não ter planejado. Exatamente. Então, com planejamento você consegue ser muito mais eficiente naquilo que você faz e ganhar uma coisa que eu sempre falo para os empresários, que é produtividade, né? Porque se você planeja muito bem, você tem a possibilidade de trazer para o seu dia a dia, olhar para o seu passado, ver aquilo que você fez de certo, de errado, consertar e tal, mas ser muito mais produtivo. Por isso que o empresário muitas vezes reclama, eu eu trabalho até 11 horas da noite todo dia, não consigo fazer tudo, e sempre acumulam as coisas, porque você não planejou lá atrás algo que você deveria já estar fazendo mais picadinho, menor, com uma agenda mais distribuída, porque você está deixando acumular muito. E aí você não é nem eficiente, nem eficaz e muito menos produtivo. Porque exatamente. Você tem que ficar fazendo coisas a mais ou retrabalhar e assim por diante. E então, o custo vai lá em cima, geralmente, nessas horas. E a gente não marca esse custo. Porque já que é nosso, né, a empresa é minha, eu ficando trabalhando até 11 horas custa a mesma coisa. Não, senhor. Não mesmo. Se você fosse colocar esse custo da tua hora a mais, né? Eu planejei para 8 horas fazer X. E aí a minha hora para 8 horas custaria, sei lá, 100.
Agora, eu trabalhando 12, 15, 18 horas por dia, que é o que tá acontece, custando? quanto que custa? O seu produto era para custar, em vez de 10, custar 20. Não, e o quanto que você tá deixando de ganhar por conta disso, né? Isso é um negócio que você fala de fazer caneca. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu com uns amigos meus. Eles pegaram um serviço que apareceu pra eles, era um serviço diferente, eles falaram assim, não, vamos fazer. Eles tiveram prejuízo na hora de fazer. Porque como eles não tinham a prática e quiseram fazer um produto novo pra atender aquele cliente que apareceu, assim, eles falaram assim, não, a gente faz, e era uma coisa pra última hora, né? Acabou ficando um custo mais caro Ficou do que a muito receita. mais caro, eles tiveram um prejuízo enorme. Entregaram, mas Entregaram. a que custo, né? Exatamente. Eles acabaram não repassando o custo pra pessoa, né? Porque já queria passou o fidelizar valor, né? já queria fidelizar o cliente. E aí eles ficaram assim, nossa, eu fiquei até tarde, não sei o que, ainda perdi tanto dinheiro fazendo isso. Falei, mas gente, você sabia fazer um negócio antes? Ai, não sabia. Então, por que pegou o serviço, né? Mas isso acontece, tipo assim, ainda mais agora que tá todo mundo precisando e tudo, né? Principalmente pra quem é micro e pra quem é pequeno, acaba pegando, mesmo sem saber, não, é um negócio novo, o que vou fazer? E aí acaba tendo uma prejuízo. coisa é você ser empresário e ser empreendedor, na verdade, né? E ter esse olho clínico e saber que aquilo que você pode pegar, mesmo você não tendo isso totalmente pronto, eu já fiz isso, Sim. mas tendo Confiança, de segurança que pra aquilo fazer isso. que você vai conseguir entregar. Exatamente. Agora, se você pega por pegar e já num risco tão maior do que o seu tempo ou do que a sua perna, vamos chamar assim, né? Aí o risco acaba, além de ser alto, acaba te custando. Né? Sim, e muitas vezes geralmente você está a conta tomando chega. prejuízo e a conta chega, pode ter certeza que o boleto você vai ter que pagar. E ele pode ser caro no final do mês. Exatamente. E aí, Gevandro, eu queria falar. Agora vamos puxar para essa parte do prejuízo. Sim. Qual é a maior falha do empreendedor sobre o planejamento? Eu acho que são duas, assim, ou três, né? Se eu fosse vamos para elencar, as porque maiores geralmente eu trabalho com os meus mentorandos. Primeiro é não fazer nada. Né? O cara não tem estratégia, então ele acha que ele não precisa se planejar para ter essa visão anual da empresa dele. A maioria vive ou a semana ou o mês no máximo. Né? Não é o espectro, como é que a gente chama o termo? O horizonte dele é só o mês. Nossa. E a maioria dos empresários vivem dentro do mês. Fechou o mês bem? Beleza, agora eu vou pro próximo. Fechou o mês bem? Beleza, agora eu vou pro próximo. Só que esse período é muito curto para você fazer fechamento. Você tá com uma visão embaçada de apenas 30, 31 dias ali. Por isso que a gente faz o empresário ter essa visão de um ano, cortar isso em 12 meses, gerir a cada trimestre e tal, né? Revisar a estratégia a cada 6 meses, tem lá a metodologia, para que o cara consiga trabalhar de uma maneira tão mais tranquila, vendo o que ele vai fazer. Então, assim, o primeiro erro o primeiro grande problema, se eu fosse chamar assim, é de não fazer nada, né? De querer achar que só os fechamentos mensais e só cumprir aquilo que ele acha que precisa cumprir vai resolver. Não vai, porque muita coisa a gente deixa de um mês para o outro. A gente, de um mês para o outro, se você só tiver um mês como horizonte, você não consegue saber se aquele mês foi bom. Se você não comparar com o outro, se você não olhar para trás e falar, pô, e o outro? E lá no ano passado, peraí, agora em agosto, nós estamos em agosto de 2019. Como é que foi agosto de 2018? Nossa, lá eu vendi 30, aqui eu estou vendendo 50. Então esse mês foi de agosto, sob essas mesmas características, porque é o mesmo mês do ano, por exemplo, eu tive mais vendas que o mês passado. O que eu fiz agora que deu 20 a mais que o mês passado? Esse tipo de análise o empreendedor precisa fazer. Não só em relação ao mês ou ao período do ano, e também aos meses subsequentes que vierem, né? Os anteriores. Eu venho crescendo, estou atingindo aquela meta que eu falei lá na estratégia, esse é o planejamento que eu fiz e está dando certo ou não? Então, a primeira coisa é fazer. Então, não dá para não fazer esse planejamento. O segundo erro, né, que eu vejo que as pessoas cometem é, ao planejar alguma coisa ou ao entender que precisa planejar alguma coisa, é não passar para o papel num nível de detalhamento que ele consiga acompanhar esses detalhes ao longo do mês e ao longo do ano, né? Porque tem muita gente que faz um resumo do resumo e acha que isso tá bom. E assim, existem já ferramentas, existem já metodologias que você pode usar para te dar um nível de detalhamento adequado para você coordenar isso durante o mês. Com números, com dados, fatos, senão você não vai... É a mesma coisa que você for para uma viagem sem GPS e querer chegar lá rápido. Cara, você pode ter 200 caminhos para eu ir daqui lá,
Posso pegar meu carro e passar por diversas ruas. Sim. Eu posso atingir o resultado que é chegar lá, né? Agora, quanto vai me custar? Exatamente. Quanto tempo vai levar isso? Se eu gastei muito mais gasolina, gastei mais tempo, meu carro quebrou porque eu tomei um caminho que era de terra, que meu carro não estava preparado, aí ele quebrou, tive que parar, que custou dinheiro e tal. Então, assim, eu cheguei lá, mas o que isso me custou? Então, ter essa visão só em cima do mês, trabalhar com essa visão mensal, não nos dá a possibilidade de ter esse espectro, tanto para o futuro, quanto olhar o passado e tomar a decisão correta. Essa é a segunda coisa. E a terceira e última que eu colocaria, que tem a ver com, logicamente, as duas outras coisas, é que se eu não fizer um planejamento adequado, eu não tenho como fazer a gestão do mês. Porque o que estava previsto de eu fazer esse mês? Eu não planejei. Tudo que eu fizer tá bom. Então é aquele lance, né? Não sei a frase, cada um fala essa frase de um jeito, né? Mas se você não sabe para onde que você quer ir, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve, exatamente. Então é isso. Se eu não planejei anteriormente, na hora que eu vou gerir, que é o terceiro passo, qualquer coisa tá bom. Porque se eu não sabia que era 10, se eu atingir 9, tá bom? Deve estar, né? Tá. Aí se eu atingir 12, melhor ainda, né? Eu podia 10, eu acho que agora é 12. Não, e se fosse 20? Se fosse 30, né? Então, assim, como é que você vai gerir algo se você não teve um bom planejamento? O que você vai tomar de ter como gestão num próximo passo, que é gerir esse mês e tudo aquilo que está na sua mão ali, para você fazer essa gestão do dia a dia da sua empresa virar prática, né? Se você não fez um planejamento anterior, como é que você vai gerir isso para saber se aquilo que você planejou funcionou ou não? Você não vai saber. E tudo aquilo que, se por acaso você souber, vai ser só mero resultado do acaso. É só um número que você atingiu porque você atingiu. Você não sabe se você tá bom, se a sua meta era, de despesa fixa era 10, você teve 12. Não, então tô dois pior do que eu tinha. E aí, esse 2 vai perdurar durante os anos ou durante os meses para que eu consiga fazer alguma redução de custo? Sim. Onde é que foi esses 2 a mais que eu planejei que era para ser 10 e foi 2? Onde é que surgiu 2 a mais aqui? Esse tipo de gestão, né, que é o próximo passo do planejamento, vai só ser possível ser feita se eu tiver esse nível de planejamento muito bem elaborado. Isso é simples, né? Por mais que a gente ache que é demorado, não é. É fácil, inclusive, mais fácil até do que a estratégia, porque depende de menos conceitos, menos coisas para se pensar, né? E planejar é algo que nada mais é do que você interligar esses processos e fazer essa visão no tempo de uma forma a você ter condição de olhar o passado, tomar decisão, fazer a projeção do futuro e tomar sua decisão também. Se aquilo que você está gerindo está acontecendo na prática. Então, são esses erros. É você, primeiramente, fazer efetivamente o planejamento e detalhar esse planejamento. Segundo, fazer com que esse resumo desse planejamento faça com que você possa ir na direção certa, inclusive financeira. E segundo, trazer esse detalhamento para um espectro não só de um mês. Ter isso com uma visão, no mínimo, de um ano aí para você gerir o mês a mês e conseguir saber se você está na direção certa, senão qualquer caminho vai estar bom. É para fazer realmente um diagnóstico, né? De como que a sua empresa está indo e se você vai conseguir. O planejamento vai ser o detalhamento dessa estratégia. Eu não determinei que a minha estratégia da empresa era ir nessa direção, com esse recurso, com essas pessoas, fazendo isso para atingir aquela persona, beleza. Agora eu vou planejar tudo isso. E depois eu vou gerir no meu mês tudo aquilo que eu planejei para ir nessa direção. Na minha cabeça hoje, logicamente, eu lido com isso todos os dias, né? É muito simples. Mas, assim, as pessoas, elas conseguem complicar, primeiro, por desconhecimento. Sabe? Minha esposa fala, né? Ela é coach, ela fala muito assim, a gente não pode mudar aquilo que a gente não conhece. Isso é verdade. E a gente não alcança também aquilo que a gente não conhece, né? Se eu não sei que existe um microfone desse que faça tal coisa... Como é que eu vou comprar para colocar ele aqui para ele fazer essa coisa? Você não vai. Não vou fazer, né? Você não vai evoluir então, assim, de qualquer forma. Conhecimento dessa parte de planejamento é uma das coisas, e não só para planejamento, mas para outros temas também, que o empresário tem que estar sempre ligado. Hoje já não tem desculpa mais para o micro e para o pequeno, e muito menos para o médio e grande, que inclusive tem mais condição financeira. Tem informação aí, acessível para todo mundo, com método, com ferramenta, só não tem sucesso quem não quer. E eu não estou falando aqui
né? Não tenho varinha de condão que todo negócio vai ter sucesso, todo mundo vai ficar milionário. Não é. Porque tem coisa que não está na minha mão. Eu posso passar todo o meu conhecimento para você, todas as minhas metodologias e ferramentas, só que o dia a dia depois é seu. Sim. Né? A forma como você lida com as pessoas, o seu perfil pessoal, comportamental, se você é uma pessoa agressiva ou não, se você faz bons relacionamentos ou maus relacionamentos. Aí já é com você. A forma como você vai gerir o seu negócio, isso depende, né, não só de você também, mas né, depende da gente como empresário, mas do seu mercado reagir a esse jeito seu, o jeito que você está conduzindo a sua empresa. Mas a probabilidade de sucesso é muito maior para quem está preparado. Quem tem uma estratégia, quem fez o planejamento. É a mesma coisa que alguém for visitar a sua casa. Né? Eu vou visitar a sua casa. Se você tem uma casa bonita, chego lá, tá tudo arrumadinho, né? Tá tudo limpinho e tal. Não só pela visita, mas você já é daquele jeito. Qualquer hora, qualquer momento que qualquer pessoa quiser te visitar, a sua casa vai estar limpa, vai estar... Agora, se você é uma pessoa bagunçada e tal, todas as vezes que uma pessoa chegar lá, você vai sair correndo e vai arrumar. Exatamente. Isso acontece com o lado do empresário também. A pessoa que está chegando é como se fosse um cliente. Né? Eu vou arrumar minha casa agora porque eu tenho que atender esse cliente. Eu vou arrumar minha casa agora porque eu tenho que... Não, você tem que ter um nível de constância no seu negócio para que o tempo inteiro você possa receber cada vez mais clientes e melhores. Sim. Agora, o que é essa preparação? É uma boa estratégia e um bom planejamento para que você consiga tocar essa gestão depois, só do dia a dia, fechar o seu mês de uma maneira mais tranquila e poder conduzir as coisas de uma maneira mais fluente, vamos dizer, mais fluida, mais light. Inclusive, que é uma coisa que todo mundo fala quando vai começar a mentoria, Gervando, como é que eu faço para sobrar tempo para mim e para minha família? Porque já que eu fico apagando fogo, já que eu não fiz o planejamento, não sei de estratégia, não sei o que, por isso que eu estou trabalhando 18 horas por dia e por isso que eu não tenho tempo para o meu filho, para minha família, tô gordo, não sei o que, sabe assim? A pessoa não consegue cuidar da própria vida, do filho que nasceu, ou de fazer um esporte, ou da sua espiritualidade. Não vive, né? Aí ela não vive. Pelo contrário, ela vive pro negócio. Porque o não apagar fogo do tempo inteiro, isso leva anos. Né? E a gente, para quem não sabe aí, né, vicia. Né? O trabalho nos vicia e a vida do empresário, ela é viciante. Eu conheço vários empresários, dou mentoria para vários empresários que são viciados em trabalhar. Workaholic mesmo. Mas o workaholic negativo. Se fosse o workaholic milionário, menos mal, o cara pelo menos usa o dinheiro lá para alguma coisa de vez em quando. Dá um jeito. Agora, o workaholic pro lado negativo, ele não tem nem dinheiro e aí ele trabalha por obrigação e se ele não se vê trabalhando naquele volume de X horas por dia, ele se sente mal e continua não ganhando dinheiro. Porque ele não consegue se organizar e o fogo, ele não consegue sair daquela bola de fogo, do apagar fogo o tempo inteiro, do dia a dia corrido. E tem na cabeça dele, isso é mindset, né? Que ele precisa trabalhar 15 horas, não sei quantas por dia, porque senão a empresa vai falir. Cara, desculpa. Eu conheço muita gente que começou pequeno, não estou dizendo para ninguém aqui que ser empresário é trabalhar pouco, mas trabalham sim bastante, mas sabem efetivamente colocar os pingos nos is. Tem uma estratégia bem feita, conseguem se planejar legal, conseguem fazer a gestão e as coisas vão fluindo na velocidade que tem que ir, porque tem muita coisa que não depende de mim, da minha mão, do meu fazer. Depende também do mercado, depende de uma série de coisas, da economia do país, né? E, lógico, o que eu preciso fazer é remediar os meus riscos. Tudo aquilo que depende de mim, tá feito. Tem que estar certo. Agora, as pessoas querem essa varinha de condão, né? Que tudo que depende de mim também não tá feito. Não, e aí, alguém vai fazer. Alguém vai fazer e o mercado vai melhorar e as pessoas vai cair um monte de cliente do nada aqui na minha empresa e vai comprar o meu produto. Cara, se estiver dependendo disso, esquece. Aí fica difícil. Vai aí fechar. A probabilidade de dar errado é muito maior, né? Muito grande. Né, quando a gente faz a tarefa... É um negócio que eu sempre falo pros meus amigos, né? Se você faz a tarefinha, sentou lá a bundinha na cadeira, fez a sua estratégia, fez seu planejamento, colocou tudo no papel, fica muito mais fácil de levar o dia a dia depois. Ah, Luiz, mas eu tô trabalhando... Poxa, eu tô trabalhando aqui 10 horas, 12 horas seguidas. Mas você sabe o que você tá fazendo? E aí é uma questão de prioridade, né? Assim, é igual tem muito cliente que pergunta pra mim e fala assim, Giovana, tem cliente que acha que meu produto é caro, que meu serviço é caro, ou fala de valor e não sei o que, de preço, independente disso. Falei, não é relativo, isso
depende muito do seu mercado em si. Não adianta você reclamar que o cliente não está vindo até você só porque o seu produto é caro. Às vezes você não fez a sua tarefa de casa. Exatamente. Né? Às vezes você, primeiro, por estar oferecendo algo que está muito acima, para estar falando que, né, o seu produto é caro, que o cliente não compra de você, você não fez aí uma tarefinha, uma pesquisa de mercado, você não adequou, ou o cliente não está vendo todo esse valor que você está falando que tem aí o seu produto ou o seu serviço. Ou você não está direcionando para o cliente certo. Então, assim, tem uma série de outras coisas que podem estar acontecendo, né, e isso é investigável, isso é tratável, para fazer com que o cara acerte a mão até nesse lance de sobrar tempo para ele, porque a maioria das pessoas, que ela acaba virando empresário, não quero sair de uma empresa grande, peguei um dinheiro, quero virar empresário para ter tempo. Cara, mentira, você vai trabalhar mais. Com certeza. Com certeza você vai trabalhar mais, mas se você souber trabalhar mais durante um período, fazer a sua coisa andar numa velocidade mais linear e, né, num crescimento meio que constante aí, para você vai ganhar mais do que muita gente que trabalha aí em empresas grandes e tal. E isso aconteceu inclusive comigo, né? Todo mundo fala, Giovanni, quando você era gerente de negócio da Porsche Consulting, cara, eu tinha carro importado, eu tinha casa no exterior e eu tinha Porsche, né? Para quem não conhece, eu trabalhava na Porsche Consulting, lá na Alemanha, eu tinha um Porsche de graça, gasolina de graça, casa de graça, tinha um monte de coisa e trabalhava para uma empresa, né? E já ganhava super bem, ganhava mais de 50 mil por mês. E aí todo mundo ficava falando, mas você vai largar esse salário com essa casa, principalmente o carro, né? Amigos meus, homens, falam de que esse carro, não sei o quê. Foi quando eu saí da Porsche, com conhecimento, obviamente, né? Agradeço 100%, foi o período da minha vida em termos de consultoria que eu mais aprendi, porque eu fiz muito projeto no exterior, em diversos países e tal, então agradeço muito a esse período que eu estive lá, mas foi saindo de lá e montando a minha empresa com esse aprendizado que eu pude ganhar muito mais que isso, porque senão os saltos que eu ia dar, não que quem trabalha em empresa não seja legal também, né? Todo mundo que trabalha em empresa tem lá o seu ponto positivo e tal. Sim. Mas quem quer empreender e quem quer dar esse salto, não vai ser sendo funcionário, vai ser empreendendo, fazendo alguma coisa no futuro. Porque senão você vai... a possibilidade de você... que aí a gente entra numa outra seara também, né? Tem muita gente que fala, mas aí como é que eu faço para dar um primeiro salto? Cara, procura ser sócio de alguém, ou fazer uma parceria com alguém. Você não precisa abrir necessariamente um negócio sozinho e começar do zero. Não, pega ali e morde 10%, pô, melhor 10% do que nada. Exatamente. Depois faz um outro negócio, morde 20%, depois, sabe assim, começa um pouco mais lento, mas de ir agregando também para o negócio, trazendo conhecimento, valor e tal, para que você consiga também dar resultado para o negócio. Para ir conhecendo também, né? Acho que é uma questão de vocês tendo vivência daquilo que está acontecendo. Principalmente para quem sai do funcionário, né? Eu acho que isso é legal, é importante. Principalmente que, eu sou funcionário, eu queria abrir o meu próprio negócio. Tá, mas olha, você sabe como é que é gerenciar? Você sabe como é que é pensar em tudo? Não sei, vamos fazer junto? Vamos com alguém? Claro. Né? Eu acho que isso é muito bacana, sim. Bom, eu acho que o papo foi muito legal sobre planejamento. Se a carapuça serviu para o senhor que está aí nos assistindo, bora estudar então, tá? Porque realmente, viver no escuro, né? Essa questão do, não, mas eu planejo o mês. Não traz tantos resultados positivos. Exatamente. É legal você ter um planejamento anual, é legal você ter uma estratégia, né, anterior ao seu planejamento, planejar e aí não sair dando tiro no pé. E a gente tem aí as nossas turmas de mentoria. Se você que está nos assistindo quiser fazer parte de alguma turma que a gente vai abrir ou quiser fazer parte, procura, escreve aí tanto a sua dúvida quanto manda um recado aí pra gente, entre em contato aí com a nossa equipe, seja pelo direct do Instagram, pelo próprio YouTube, pelo nosso WhatsApp, ou entra no site, tem vários meios que você pode contactar a gente aí se você estiver precisando de ajuda. Quem sabe o que a gente tá falando aqui vai servir aí pra você. Verdade. E se essa ajuda também servir pra você, com certeza nós vamos estar dispostos aí de braços abertos a apoiá-los aí no que vocês precisarem. Então tá bom, então até o próximo episódio. E um abraço para vocês. Um abração, até o próximo. Tchau, tchau.